Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Estevão Zanin, promotor cultural da editorial Autografia, e tenho o prazer de estar com vocês aqui hoje fazendo a apresentação do livro Triângulo Retângulo, do autor José Tinoco Carmo. Muito obrigado a todos e a todas que estão conectados e conectadas vendo essa entrevista, e principalmente obrigado a ti, José, por escolher editorial Autografia e por ter aceitado o convite para essa apresentação online. Assim que nada, eu passo a palavra para que tu possa se apresentar e já começamos essa apresentação. Boa tarde, para mim é um grande prazer ter a honra de publicar este livro pela editora Autografia e espero, além de algum sucesso, também algum reconhecimento com esta obra. Pois meus parabéns, José. É uma felicidade compartilhar, conhecer pessoas que trabalham, que criam, que inspiram e ainda trazem isso para a luz, para compartilhar conhecimento com outras pessoas, instigar também. E eu acho muito interessante sobre a obra de José, é o tema da obra, é algo que eu sempre fui apaixonado e algumas pessoas têm pavor. A gente está falando sobre triângulo retângulo. Conta um pouquinho para nós, José. Por que triângulo retângulo? Vamos conhecer essa obra. É assim, este livro nasceu a partir de algumas questões e dúvidas que os alunos vão colocando durante as aulas. Eu sou professor de matemática e a matemática não goza de um grande estatuto ou de um grande interesse, não só nos alunos, na população em geral. E o porquê deste título? Eu procurei mostrar o porquê da matemática ser tão importante nas nossas vidas, embora muitos alunos ou muitas pessoas não se apercebam disso. E assim, com exceção do primeiro capítulo, o livro tem 6 capítulos, mas com exceção do primeiro, cujo propósito é mais geral, pois procura alertar para a importância, para a utilidade, para as aplicações da matemática. Os restantes 5 capítulos abordam essencialmente conceitos relacionados com triângulos, que são lecionados no ensino básico, até ao nono ano, cá em Portugal. Além disso, há também algumas incursões por outros temas, estritamente relacionados com os assuntos abordados, e no final dos capítulos aparecem algumas aplicações que normalmente não surgem nos programas de ensino da matemática. Portanto, o título da obra estava um pouco condicionado, tinha que falar de triângulos. Na própria biografia que aparece na capa do livro, eu confesso-me um apaixonado pela geometria. E porquê a geometria? Assim, quando nós olhamos já à nossa volta, tudo tem uma medida e uma forma, ou seja, uma geometria. E entre os vários objetos geométricos, destaca-se o triângulo, não só por ser a forma mais simples ou mais fácil de conceber, mas principalmente porque é a mais útil e aquela cujas propriedades são aplicadas em muitas e variadas situações do dia a dia. Além disso, na matemática, as propriedades dos triângulos também estão sempre na base das propriedades da geometria. E o triângulo retângulo é mesmo um privilegiado. O triângulo retângulo, não só pelo teorema mais famoso da matemática, falo da matemática elementar, o teorema de Pitágoras, mas principalmente pelas suas aplicações. Por exemplo, o teorema de Pitágoras produz esta figura. Isto é baseado no teorema de Pitágoras. A partir da construção ou das aplicações sucessivas do triângulo, vai-se aplicando o teorema de Pitágoras e surge esta árvore que nós em matemática chamamos a isto um fractal. Portanto, o título ficava quase obrigatoriamente condicionado
e tinha que falar de triângulo, e tinha que falar do ângulo reto, e portanto daí surgiu mesmo o triângulo retângulo. E algo super lindo e interessante da obra é como a gente consegue trazer, como o José conseguiu trazer essa parte da natureza, das proporções, para um livro matemático. Como a gente consegue fazer algo leve, algo interessante, um tema que, como eu comentava antes, assusta muitas pessoas. Mas isso não é um trabalho muito fácil, muito simples. Conta para nós, José, como foi esse processo criativo? Quanto demorou fazendo, compondo a obra e depois transformando ela em um livro? É assim, eu costumo dizer aos alunos que a matemática não é sobre números ou sobre contas e cálculos enfadonhos, por vezes sem grande sentido. A matemática é essencialmente sobre ideias e, mais importante é isso, é sobre a forma como diferentes ideias estão relacionadas ou interligadas. E neste livro, a maioria das vezes, as ideias e os temas surgem, e foi mesmo essa a intenção, a partir de algumas dúvidas pertinentes ou questões que os alunos colocam durante a aula e que nós nem sempre estamos à espera, ou nem sempre temos uma resposta ali na ponta da língua para lhes dar. Assim, os vários capítulos e secções abrem com questões ou pequenos problemas, coisinhas simples, que além de introduzir o tema, servem também para despertar a curiosidade e provocar a atenção do leitor. Porque nós temos que, ao escrever sobre matemática, além de conhecermos bem a nossa área científica, e até muito antes disso, o professor tem que ser um bom contador de histórias, tem que ser um bom inquiridor, tem que saber fazer as perguntas certas, de modo a conduzir o aluno, ou neste caso o leitor, que vai, que, ou possíveis leitores do livro, até ao resultado pretendido. Isto é aquela história, como diria o poeta, mais importante do que o destino, muitas vezes é a própria viagem. Nós ali temos que saber ou ter uma forma prática de cativar a atenção do leitor. Claro que isto é uma competência que se vai desenvolvendo com o tempo e com a experiência, e principalmente numa área como uma matemática, em que a maioria dos alunos ou das pessoas em geral têm muitas dificuldades, nós sentimos-nos muitas vezes obrigados a ser muito mais cativantes ou muito mais persuasivos para prender a atenção do aluno. Portanto, se é difícil às vezes falar de matemática, mais difícil será escrever. Portanto, porque temos que ser mais criativos, temos que ter ali o leitor preso e estar constantemente a incentivá-lo ou a provocá-lo no bom sentido para que não desista de nós ou para que não desista da obra. Portanto, aqui cria-se uma relação que acaba por, espero eu, que o leitor se sinta motivado para continuar a ler e não desista à primeira dificuldade, porque na matemática as coisas, ou da maioria das vezes, não se podem não se perceber à primeira dificuldade, à primeira tentativa, mas não podemos desistir. E, portanto, aqui tentei sempre tentar agarrar o leitor ou prendê-lo, ser criativo, era a minha ideia inicial. E algo super lindo, incrível da matemática é que, para mim, ela propõe desafios, né? Uma coisa nova. Tem algo de novo e ela tem um problema. Eu gosto de falar de desafio que ele é mais cativante, menos assustador. Ela propõe um desafio e depois que a gente aprende, uma ou duas vezes, a gente faz, é uma coisa que a gente tem para a nossa vida. E muitas pessoas vão dizer, mas o que que eu quero saber com isso? Esse cálculo eu nunca vou usar. E aí logo vem José e mostra para a gente, diz, olha, igual essa proporção aqui, ou esse problema, esse desafio, eu posso entender várias outras coisas do dia a dia, e que lindo a gente conseguir ter essa perspectiva, né, essa percepção de dizer, olha, igual a matemática não é só um monte de números, símbolos e cálculos que estão aí para uma matéria específica, a gente pode usar de vários modos, e que lindo a gente conseguir prender a atenção e se envolver com o livro como uma obra de triângulo retângulo. Até gostaria de perguntar,
qual é a proposta, a intenção, o resultado esperado para as pessoas que leiam Triângulo Retângulo, José? É assim, este livro foi inspirado em dúvidas e questões que os alunos colocam. Portanto, foi escrito a pensar nos alunos e até mesmo dedicado aos meus alunos. Logo nas primeiras páginas eu dedico o livro aos meus alunos, ex-alunos. Também é dirigido a pais e a professores que, essencialmente, e devido à falta de tempo ou até por desconhecimento, nem sempre encontram as situações mais interessantes ou suficientemente motivadoras onde a matemática possa estar presente. Claro que, sem prejuízo do rigor científico da matemática, esta obra pretende contribuir para o aprofundamento da cultura matemática de estudantes, assim como de futuros professores e, de um modo geral, procurar, ao mesmo tempo, cativar público não especializado, interessado em desmitificar este bicho-papão que ainda assombra muitas cabeças. Portanto, tento que o livro seja, além de falar de conteúdos curriculares, ir muito mais além e abarcar outros assuntos relacionados com a matemática e que, na maioria das vezes, muita gente nunca pensou nisso e que nunca viu aí nenhuma matemática, mas que, de facto, se prestarmos mais atenção, conseguimos ver que a matemática acaba por estar presente na maioria das coisas e principalmente mesmo na vida real, acaba por estar muito presente e que nós muitas vezes não damos importância, mas que ela está lá e que acaba por ser relativamente simples. É só termos mais, às vezes estamos mais receptivos àquelas ideias e não pensar, muitas vezes os jovens pensam que aquilo é muito difícil e que só é acessível a alguns. Não é verdade. É acessível a todos. A maioria das vezes nós é que não estamos predispostos ou já temos aquele preconceito que vai ser difícil e que não adianta estar a tentar. Eu tento aqui combater um pouco esse mito. É acessível a todos, todos conseguimos, só temos é que lutar e não desistir à primeira dificuldade. No fundo, é basicamente isto. E que lindo a gente poder se abrir também, né? Também tem essa proposta, esse interesse, dizer, olha, a matemática igual pode ser super interessante no dia a dia, ou levar com essa leveza e dizer, olha, eu posso usar isso cozinhando, posso usar isso plantando alguma coisa, eu posso usar isso desenhando, mesmo na música também, a matemática está muito presente. Algumas pessoas já têm um talento natural, que as coisas vão acontecendo, ou uma facilidade, mas esse entendimento pode ajudar em muitas coisas. E tal como o José estava comentando, não precisa ter esse preconceito, esse medo, até porque vocês vão ver, o livro já está feito de um modo convidativo para muitos públicos. E se vocês gostaram depois de ler o livro, vão gostar depois dessa apresentação, eu fico aqui pedindo essa reciprocidade, quem lê o livro falar com o José, dar seus feedbacks, críticas construtivas, elogios sinceros, para a gente saber também o resultado desse trabalho, o que aprenderam, o que não. É super interessante ter esse bate e volta, não? Uma pessoa faz, a gente comenta o que pode melhorar, o que gostou, e também quem gostou muito de presente para outras pessoas, compartilhem a arte, o conhecimento, a matemática dessa outra perspectiva. Até aqui embaixo, na descrição desse vídeo, a gente fala um pouco sobre o José Tinoco Carmo, um pouco sobre o livro Triângulo Retângulo e também tem o link de compra, se vocês ainda não têm. E para essas pessoas que já não querem mais teoria, mas querem um pouco do suco mesmo, de saber o que eu vou encontrar dentro de Triângulo Retângulo. O que te parece, José? Você compartilha com nós um fragmento da obra aqui. É assim, eu tenho que pegar uns óculos para ler. Portanto, eu já falei, ou já disse que, além da explicação dos conceitos, também me preocupei muito com a origem histórica e da forma como surgiram esses conceitos. E Uhum. então vou ler aqui um fragmento da secção 2.7, que eu confesso aqui
uma das minhas dificuldades é o que me preocupava mais era como iniciar um capítulo ou como iniciar uma secção. Logo aí havia sempre a preocupação de ser criativo para prender logo ou captar logo ali o leitor. E então aqui que isto é o final de um capítulo, é a secção 2.7 e fala o título é mesmo assim, Encontro da geometria com a álgebra. A geometria e a álgebra são dois dos ramos da matemática que os alunos não gostam muito. Mas então, como é que surgiu este encontro da geometria com a álgebra? Uma abordagem histórica. E começa assim: proponho-lhe uma viagem ao século XVII, mais precisamente ao ano de 1637. Uma viagem com menos de 400 quilómetros. Perdão, quero dizer menos de 400 anos. Foi só para lhe dar a ideia que não passou assim tanto tempo. Espero que aceite esta viagem ao século do iluminismo matemático, pois trata-se de um período particularmente importante, não apenas na história da matemática, mas fundamentalmente na história geral da humanidade. As grandes ideias encaixam-se essencialmente em duas categorias. Uma pequena parte resulta do produto criativo de um único homem ou pessoa, vindo ao mundo subitamente como um relâmpago num dia claro. As restantes resultam de uma longa evolução que fermentou na mente de muita gente durante anos, décadas ou mesmo séculos. A maioria dos conceitos matemáticos pertence à segunda categoria. No entanto, de quando em vez, surgem ideias inovadoras. Por vezes, ainda mais curiosa é a forma como essas ideias aparecem. É o que acontece com com a história que lhe vou contar. René Descartes foi um matemático e filósofo francês que tinha uma saúde muito débil e, por esse motivo, sempre que possível, passava partes das manhãs na cama. Certo dia, a observação do zumbir de uma mosca no canto do quarto onde estava deitado inspirou-lhe uma ideia brilhante. Enquanto deitado, Descartes compreendeu subitamente que a posição da mosca em qualquer momento podia ser representada por três números, indicando as distâncias da mosca ao chão e às paredes que se juntavam no canto. Esta visão tridimensional levou-o a postular que a cada ponto do espaço se pode associar um conjunto de três números, as coordenadas do ponto, e a cada linha uma equação matemática. Para identificar qualquer ponto do plano, e depois passei para o referencial no plano, que é uma identificação, ou é uma introdução do Descartes. Para identificar qualquer ponto do plano, Descartes pensou em traçar duas retas concorrentes, x e y, que depois evoluíram para perpendiculares, chamadas eixos, que constituem o sistema de referência, ou referencial. Em cada eixo, considerou uma unidade de medida, cuja contagem começou no ponto onde os dois eixos se cruzam, a que se chama a origem do referencial. Inicialmente, Descartes apenas considerou números positivos, até porque naquela época os números negativos ainda não estavam consolidados. Mas rapidamente os seus seguidores alargaram o referencial aos números negativos. E depois tem imagens a explicar como é que se marcam pontos no plano, e este é o início da geometria, a que nós chamamos hoje de geometria analítica. Eu vou dar aqui um saltinho e vou passar mais para a frente, depois explico como é que se faz a identificação de pontos, e depois segue assim. Até ao século XVII, a geometria e a álgebra desenvolveram-se separadamente. Os talentosos matemáticos gregos resolveram grandes problemas de geometria, mas sempre através de diagramas ou figuras. Os algebristas árabes e italianos avançaram no desenvolvimento do cálculo algébrico, nomeadamente na resolução de equações. Descartes foi mais longe e mostrou que as figuras podem relacionar-se com as equações. Ao casar a geometria com a álgebra, Descartes criou um ramo da matemática que ficou conhecido por geometria analítica, embora se devesse chamar geometria cartesiana, que permitiu fazer geometria através da álgebra. Pela primeira vez, duas áreas separadas e distintas da matemática revelavam não apenas estarem ligadas,
mas principalmente serem representações alternativas e complementares uma da outra. Como afirma Boyer, Descartes desejava libertar a geometria do uso de diagramas através de procedimentos algébricos e dar sentido às operações da álgebra através da interpretação geométrica. E foi assim que nasce a geometria analítica, que nós hoje damos isto todos, desde o oitavo ano, praticamente, falámos isto todos os dias, quase na aula, a representação de uma reta, de uma circunferência, que é uma ligação entre a álgebra e a geometria. E só para terminar, não sei se é muito tempo, vou só ler o último parágrafo, porque eu também tentei ser assim um bocado engraçado e mostrar algum humor aqui na obra. E termina assim esta secção. Curiosamente, o criador do sistema de coordenadas cometeu um erro pessoal, precisamente um erro de cálculo de coordenadas, quando aceitou ir para a corte sueca, porque o Descartes foi convidado pela rainha da Suécia para lhe dar aulas de matemática. Descartes não ponderou suficientemente que as coordenadas geográficas de Estocolmo estão muito próximas do Polo Norte. Também não previu que tinha um problema com a coordenada tempo, pois a rainha Cristina gostava de receber lições de filosofia às 5 da manhã. O frio na cama e as madrugadas geladas fizeram com que a sua estada na Suécia, iniciada em 1649, terminasse em 1650, devido a uma pneumonia que o conduziu à morte. E termina assim esta secção. Claro que explico aqui, desde a circunferência, a representação da circunferência, que é um conteúdo essencial na matemática, até passando pela quadratura do círculo, que é outro problema que aparece aqui muito abordado ou relacionado com o assunto. Mas tento terminar também cada secção com alguma, ou uma curiosidade, ou alguma coisa mais engraçada sobre a matemática, ou a aplicação da matemática. Pois muito bem, José. Imagino que as pessoas já têm uma noção do que vão poder encontrar dentro de triângulo retângulo, que possam aprender, aprender de um modo também super interessante, e também com humor, com um pouco de história, vários elementos aí, que conformam essa obra, que trazem a gente para mais perto desse mundo tão presente no dia a dia, querendo ver ou não, a matemática está aí em tudo. Muito obrigado. As pessoas que estiveram aqui participando. Muito obrigado, José. E fica aqui o convite para todo mundo que gostou. Já falei, conversar com o José, seguir, comprar, compartilhar. E eu imagino, depende, não sei se já José já está confeccionando uma nova obra, tem planos para o futuro, mas com certeza com o sucesso de uma obra chama a próxima. Então, para terminar essa apresentação, José, uma última pergunta. Pensa em mais publicações para o futuro, o mesmo gênero, gêneros diferentes? Quais são os planos de José Tinoco Carmo como autor? Sim, continuo a escrever e a registar algumas ideias para posterior desenvolvimento. O problema é a falta de tempo para trabalhar essas ideias. Nós, professores, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, temos o tempo muito ocupado. Mas neste momento já tenho material para 2 capítulos que não couberam nesta obra porque estava a ficar demasiado grande. Já tinha escrito mais coisas, já tenho algum material. Claro que precisa de ser aprimorado e trabalhado, mas já tenho ideias para continuar. Claro que os próximos passos também vão depender e muito do sucesso ou insucesso desta obra. Obviamente, se a aceitação e procura deste livro for boa, tenho aí um bom incentivo para continuar esta saga dentro do mesmo registro ou no mesmo género. Agora vamos ver. Também estou um bocado expectante quanto à aceitação e a saída que isto irá ter. Mas a minha ideia é mesmo continuar, porque eu gosto de escrever e gosto de relatar estas ideias e de uma forma assim criativa e não tão chata como a maioria das pessoas acha que a matemática é. Esse também é um pouco o objetivo, é
mostrar que a matemática afinal é divertida, é interessante, é colorida, não o que a maioria do povo ou dos alunos pensa. Pois muito obrigado. A gente fica aqui na expectativa. Agora vamos aprender tudo que a gente consegue aproveitar como triângulo retângulo e logo esperar mais para o futuro. Então, fica com vocês também, dar seguimento para essa obra. Muito obrigado, José. Muito obrigado a todos e a todas que estiveram participando. E, Nádia, José, eu te passo a palavra para que você possa despedir desse público. Eu só tenho a agradecer à editoria, à autografia, por ter apostado nesta minha ideia. Espero alcançar algum sucesso e acho que não vão dar, quer dizer, não vão perder o seu tempo, vão dar o seu tempo por muito bem empregue e vão aprender e saber coisas que nunca ouviram ou que nunca viram e que afinal pensavam que eram muito complicadas ou muito difíceis e não são. Portanto, eu só tenho a agradecer ter apostado em mim e nesta obra e aguardar, esperar também, é claro que espero também algum sucesso com isto, mas não é que isto me vá impedir ou até fazer com que eu deixe de continuar a trabalhar, porque vou continuar a trabalhar e a lutar e a tentar desmistificar este bicho-papão que ainda paira na maioria de muitas cabeças. Portanto, um obrigado e sinto-me muito grato. Pois obrigado, José Tinoco Carmo, pela publicação, por ter escolhido a editorial Autografia como editorial e até comentar a editorial está no Brasil, está na Espanha, está em Portugal, então tem muito público para achar essa obra. Já sabem, agora é com vocês. Um prazer estar aqui hoje. Meus parabéns pela publicação do livro e até a próxima. Um beijo e um abraço psicológico para todos e para todas e até mais. Tchau, Deus, tchau. obrigado.